te amo, diz Cafu! Brasil! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Conexão 13, o episódio do nosso querido BrazaCast. Palmas! Quem queria que a gente ia chegar no segundo episódio, né? Coisa linda isso. No episódio de hoje a gente vai falar da Copa de 62, no último episódio a gente falou da Copa de 58, que foi o primeiro título da seleção brasileira, e agora a gente vai falar do bicampeonato. Filipão vai dar uma introdução pra gente aqui, como que foi os bastidores da Copa, quem estava presente, se era em 16 seleções ainda, se já passou para 32. Filipão, você vai dar boa pra gente? Certo. Sétima edição, né? Se na última foi a sexta, essa, logicamente, sétima edição da Copa do Mundo. 16 seleções ainda, sendo 10 europeias e 6 sul-americanas. O destaque ficou por conta do Chile, né? Que era o anfitrião da Copa do Mundo. O Brasil garantiu a vaga por ser campeão, né, da edição passada, e a Colômbia foi estreante na perspectiva sul-americana, lógico ainda, a Colômbia foi estreante da Copa do Mundo de 62, junto com a Bulgária, né, que é uma seleção europeia. O cenário era praticamente o mesmo, tirando o fato que o Brasil já tinha colocado medo, né, já tinha sido campeão uma primeira vez, mas o cenário era praticamente o mesmo. Iugoslávia favorita, Hungria favorita demais, e também as seleções europeias no geral eram favoritas. A gente tem a volta, né, do Uruguai, que ficou sem participar da Copa de 58, foi uma surpresa naquela oportunidade do Uruguai ficar sem participar da Copa de 58, até porque naquela altura ali já tinha 2 títulos mundiais. E tem também a Argentina, né, que naquela época era pequena, para não falar que é pequena ainda, né, vamos lá, mas a Argentina não tinha nenhuma expressão a nível mundial de seleções. Fase de grupos, 4 grupos de 4, né, 16 seleções, então 4 grupos de 4, o Brasil ficou no grupo 3, mas aí nós vamos passar para a fase de grupos. Então vamos lá, o Felipe já deixou a deixa aí, né? E aí então o Brasil defendia o título de 58 e tiveram poucas mudanças, né? Aquela filosofia que time que se ganha não se mexe. Porém, teve uma mudança no técnico, né? Que o Vicente Feola teve uma nefrite aguda com problemas cardíacos e entrou o Aimoré Moreira. A convocação era bem diferente de hoje, tipo assim, tinha testes de 42 jogadores e eles foram para São Paulo, para o Rio, fazer vários testes, e aí tiveram os 22 jogadores selecionados para a Copa de 62 e novamente só jogadores cariocas e paulistas, 13 atuavam em São Paulo e 9 no Rio. E interessante que na estreia contra o México, de 11 jogadores da final de 58, 9 estavam estreando pelo Brasil, entre eles Gilmar, Djalma Santos, Nilton Santos, Zito, Garrincha, Didi, Vavá, o Pelé e o Zagallo. Contra o México, a surpresa foi o goleiro Cabral, que segurou no primeiro tempo o poderosíssimo ataque do Brasil, né? E aí assustaram, falando assim, quem que é esse goleiro no primeiro tempo? Inclusive é uma tradição do México, né? Segurar o ataque do Brasil. O México sempre é um show aqui. O show que aparece em Copa, né? Que apareceu só em Copa. Incrivelmente ele aparece só em ano de Copa. Mas o México é uma tradição segurar o ataque do Brasil. O grupo do Brasil, como é que ficou? Então, igual eu falei, o goleiro segurou bastante, mas porém no segundo tempo Pelé e Zagallo fizeram 2-0 pro Brasil e aí foram para a segunda partida, né, Filipão? Segunda partida, então, um primeiro 2-0 relativamente tranquilo contra o México, apesar de que jogar contra o México historicamente nunca foi tão tranquilo assim. Na segunda partida, o Brasil, né, 3 jogos da fase de grupos, mesmo esquema que é hoje. Na segunda partida, o Brasil empata contra a Tchecoslováquia, que era uma das favoritas, né, para conquistar a Copa do Mundo, junto com a Hungria, junto com seleções europeias no geral, menos a Bulgária, que era estreante, tinha pouca expressão. Mas, além do empate, né, um resultado frouxo, um resultado xoxo de 0-0, a gente teve a lesão do Pelé. A lesão do Pelé, que sofreu um estiramento muscular e não teve condição de seguir na Copa do Mundo. Então, a gente tinha aí, que naquela época
17 com 4, matemática nunca foi meu forte, mas 17 com 4 deu 21, então aos 21 anos Pelé não tinha condição de disputar sua segunda Copa do Mundo mais, jogando apenas um jogo. Então naquela Copa do Mundo foi substituído por quem? Então na terceira partida ele foi substituído por Amarildo, gente. E aí ficou aquela tensão, né? Pô, sem Pelé, como que a gente vai fazer? Mas incrível, o Amarildo não sentiu a pressão e fez os 2 gols do Brasil contra a Espanha, ficando 2-1. E aí o Brasil seguiu classificado para as fases finais aí da Copa do Mundo, né? Eu acho bom só dar um ponto aqui, porque a gente tem aquela música da torcida do Brasil, que é 58 foi Pelé, 62 foi o Mané. E muita gente pergunta por que 62 foi o Mané, foi por causa disso, porque o Pelé lesionou e não conseguiu jogar o resto da Copa. Então o Garrincha virou o grande protagonista do Brasil naquela edição. Né? Inclusive existia uma expectativa muito grande de a gente ter, né, a dupla Pelé e Garrincha, porque o Brasil, eu falei na edição passada, a seleção brasileira nunca perdeu com os dois em campo. Só que os dois em campo só jogaram, né, as últimas partidas de 58 e uma partida de 62 e eliminatórios, tudo mais, amistosos. O Brasil nunca perdeu com os dois em campo, mas também jogou pouco com os dois em campo, se não me engano, foram 22 jogos só. E a expectativa ainda maior, né? Porque eles estavam mais maduros, estavam jogando muito nos seus times, né? E assim, a gente tinha a torcida em geral, Santos e Botafogo, né? A torcida tinha uma expectativa muito grande, assim, a gente colocava muita fé nos dois, mas infelizmente aconteceu esse incidente aí com o Pelé, mas o Amarildo conseguiu fazer o papel dele. Chama a responsa. Aí passando, na verdade, antes da gente passar para as fases eliminatórias, quarto final, igual a gente fez no último podcast, eu acho interessante, né, a gente trazer um pouquinho do contexto, porque como é uma Copa que, igual a gente já falou, tem poucas informações, né, não era todo mundo que conseguia acompanhar, trazer um pouquinho como que era o contexto daquela época, né, social, o que estava acontecendo no Brasil, no mundo. Vamos dar uma olhadinha, né? Como é que estava o Brasil nessa época. Em 1962 a gente tinha saído logo de 58, que era o governo JK, e já entrou na hiperinflação em 1960, quando fecha Brasília, entrega a Constituição de Brasília, o Brasil já está numa hiperinflação, já está contraindo uma dívida externa que vai sentir os efeitos logo em 1961. Quem que é eleito presidente? A dobradia Jean. João Goulart para vice-presidente e Jânio Quadros para presidente. Com o ano de governo, Jânio Quadros, maluco, biruta, renuncia, fala que forças ocultas estão tentando derrubar o governo dele. O Brasil já entrando num suco para fazer um caos enorme. Em 1961 assume João Goulart, que tinha tendências à esquerda, conversava com sindicalistas, prometeu reforma agrária. Em 1962 isso só estava continuando a se agravar. Ou seja, a gente estava num suco enorme para criar um caos, para criar uma revolução ali que viria assim, em 64 com a ditadura militar, com o golpe militar. Então, o que atrasou justamente esse golpe militar? Mais uma vez, o remédio da Copa do Mundo, que serve como um bom calmante, né, para a sociedade brasileira. E em 62 já tinha ali a movimentação dos militares, da sociedade civil, as marchas para defesa da família e da liberdade. Parece, né, que a gente está vivendo o mesmo momento agora. Quem sabe aí, se o Brasil for campeão, a gente dá uma acalmada, né? Mais uns 2 anos aí. Como aconteceu em 1962, que o Brasil viria a repetir uma crise militar, como foi em 89, em 1889, em 64, mas a Copa do Mundo, mais uma vez, vai servir só para dar aquela freada, aquela acalmada que aconteceu em 58, que a gente já estava entrando no momento de hiperinflação, no momento de contração de dívida externa, a pobreza, a miséria extrema. Então, mais uma vez a Copa do Mundo aí dando o que o brasileiro precisa, que é paz. E o Brasil nada mais nada menos que lutando, né, dentro de campo para ao menos que, né, igual o Miguel falou, dar essa tranquilidade, né, pro Brasil, mesmo que seja por um período curto, né. Aí o Brasil passou, né, da fase de grupos tranquilo, chegou para as quartas de final naquele torneio. Enfrentou novamente a Inglaterra, que tinha enfrentado na Copa 58, naquele joguinho ruim, né, de 0-0, naquela Copa. E nessa Copa foi diferente, o Brasil dominou. Garrincha, que não tinha sido assim, um protagonista na fase de grupos, chamou a responsabilidade para ele e no final foi eleito o melhor jogador da competição. A Inglaterra já estava reestruturada, porque no último episódio... A Inglaterra estava num processo de reestruturação, né?
E já estava bastante forte, porque até que no ano seguinte de Copa do Mundo, né, eles ganharam em campeão. 66, com uma seleção forte, com o Bob Moore, enfim. Mas a Inglaterra ainda era uma seleção forte, mesmo com os acontecimentos, né, que a gente já falou. Pra quem não acompanhou o primeiro episódio, a Inglaterra na Copa, no contexto, né, de Copa do Mundo de 1968, ela foi destruída. A seleção da Inglaterra era a base, né, do time do Manchester City. United. Aliás, o Manchester City era a base da seleção inglesa. O Manchester United, aliás, era a base da seleção inglesa e foi destruída pelo desastre de Munique, um acidente aéreo que destruiu ali, dizimou a seleção inglesa em 6 de fevereiro de 58. Em contexto 62, a seleção inglesa já estava mais ou menos ali reestruturando, buscando uma reestruturação pelo menos. Reestruturação que viria, né, na Copa seguinte, mas não nessa. Nessa o Brasil passou tranquilo. O Garrincha fez uma atuação assim maravilhosa, fez 2 gols, o Vavá fez outro, ficou 3-1, a gente assim passou por cima dos ingleses, jogando bem e avançamos, né, para a semifinal. Uma coisa que aconteceu nesse jogo engraçado é que o Garrincha, né, era conhecido pelo rei dos dribles. Assim, a história do cachorro. A história do cachorro, pra quem não conhece, naquele jogo, o Garrincha, né, não naquele jogo, o Garrincha era, igual eu falei, conhecido como o rei dos dribles. Naquele jogo, engraçado foi que um cachorro, né, um cachorrinho invadiu o campo e o cachorro insistiu porque insistiu. Não é Libertadores não, tá, gente? É Copa do Mundo. Copa do Mundo. Não é Um cachorro, né? invadiu, né, Filipão? Invadiu o campo e insistiu porque ele queria ficar com o Garrincha. Então o Garrincha corria atrás dele, ele driblava o Garrincha e o Garrincha caía, tentava pegar ele, driblava, enfim. Isso ficou assim bastante conhecido porque justamente, né, o nosso príncipe aí dos dribles acabou sendo driblado justamente por um cachorrinho, né? Que bom por um cachorrinho, né? Não por um adversário. Né? Aí o Brasil, enfim, passou pra semifinal e continuou dando show, né? O Brasil foi pra semifinal enfrentar os donos da casa, enfrentar a seleção chilena. E é curioso porque o jogo ficou 4-2, 2 gols do Garrincha e 2 gols do Vavá. Só que naquela ocasião, já não contente em ter perdido o Pelé na Copa, o Garrincha foi expulso por chutar um jogador do Chile. Então ele não jogaria a final, porque o Brasil passou, ele não ia jogar a final, que foi contra, a final foi contra? Foi contra a Iugoslávia. Tchecoslováquia, né? Tchecoslováquia, perdão, Tchecoslováquia. Só trazer uma curiosidade antes de você colocar, o jogo terminou e o interessante é que antes desse jogo, o Brasil já sabia que ia enfrentar os donos da casa e eles estavam hospedados no hotel. A direção da seleção brasileira ia buscar pão com mortadela, queijo e suco no mercado, porque eles não queriam comer o almoço, a comida do hotel, justamente com medo de estar, chileno, né? com medo da comida ter sido adulterada, colocaram alguma coisa para prejudicar o desempenho do Brasil contra o Chile. Não é Libertadores. Copa do Mundo, tá? Copa do Mundo. Mas esse arzinho de América do Sul, né, sempre presente. Outra coisa, eu já provoquei a Argentina aqui, eu vou provocar o Chile também, tá em crise, você chama o Chile lá que resolve. Aí, essa questão toda, né, envolvendo o Garrincha chutou um jogador chileno. Assim, jogo sul-americano, né, gente? Jogo sul-americano nunca vai ser um joguinho moleza, sempre vai ser jogo disputado. E aí ficava aquele, assim, já estamos sem Pelé, agora sem Garrincha, o que a gente vai fazer? Aí, como era comum, né, a FIFA tinha um tribunal específico para julgar esses casos, né? E aí julgou o caso do Garrincha. Hoje, né? Oi? Tem até hoje. E julgou esse caso do Garrincha antes da final. Naquela situação do jogo, o juiz não tinha visto o Garrincha dar um chute no chileno. E aí ele foi consultar com o Bandeirinha uruguaio. Ele consultou o Bandeirinha, falou que realmente tinha dado o chute, então ele foi lá e expulsou o Garrincha. Não tinha VAR naquela época. Não tinha VAR, né? Aí no tribunal, no julgamento, chamou o juiz, né? Chamou o juiz peruano, Arthur Yamukaze, se não me engane. Chamou o juiz para dar o depoimento e falar. Aí ele contou que realmente não tinha visto o chute e que ele foi consultar o Bandeirinha. Aí a FIFA entrou em contato com o Bandeirinha para ele prestar depoimento e falar assim:
vem cá prestar depoimento pra gente ver se realmente aconteceu o chute. Só que quando a FIFA foi procurar o Bandeirinha, cadê o Bandeirinha? O Bandeirinha já tinha ido embora da Copa, porque ele já tinha terminado a participação dele. Ele era uruguaio, já tinha voltado pro Uruguai, literalmente sumiu. O Bandeirinha sumiu, o Garrincha não foi julgado e foi jogar a final. Aí rola, né, os boatos, sempre rola esses boatos, que essa viagem de volta foi patrocinada pela Confederação Brasileira, CBD naquela época, que hoje em dia é a CBF, que é a Confederação Brasileira de Deportos, que naquela época patrocinou essa viagem do Bandeirinha de volta para casa, né, para que ele não prestasse esses esclarecimentos, que o Garrincha, né, o nosso craque daquela Copa, pudesse jogar. Não vou criticar a CBF não, já critiquei a Argentina, já critiquei o Chile, mas não é o contexto de criticar a CBF. Não é o contexto. Dessa vez, né, a gente não vai... Tá legalizado. Tá legalizado, Tá legalizado. Aí o Brasil entrou em campo, né, com uma seleção forte, a base, igual a gente falou, praticamente igual da final da Copa de 58. Entrou com Gilmar, né, a dupla de laterais Santos, Djalma Santos e Nilton Santos. Mauro Ramos e Zósimo na zaga. Zito, Didi, Zagallo, Garrincha, Amarildo e Vavá. Entrou naquela final para disputar e por uma ironia do destino, né, que o Garrincha tinha sido expulso, mas naquele dia daquela final o Garrincha acordou com uma febre, assim, destruidora, 38, 39 graus de febre, mas mesmo assim ele pediu para jogar, foi pro jogo. Será que ele seguiu não comeu alguma coisa lá, não? Pode, às vezes... Alteraram, né? Era só pão com mortadela. Pode ter sido. Aí o Brasil, enfim, o Garrincha pediu pra jogar, ele foi pro jogo, mas com essa febre, não jogou bem, não foi protagonista, né, por essa ironia do destino. E aí surgiram, né, o Vavá, o Zito e igual o Rodrigo falou, o Amarildo, que entrou assim como se já fosse o titular absoluto, substituiu o Pelé e substituiu muito bem, né? O Brasil, igual que em 58 começou perdendo, mas logo depois já viramos para 3-1, passamos tranquilo pela Tchecoslováquia e fomos, né, a nossa segunda estrelinha, conquistamos, né, a segunda estrelinha. Certinho. A segunda é que mal saberíamos nós que iam virar 5, né? Quiçá 6 esse ano. A expectativa lá no alto. Bom, eu acho que é isso, né? É o episódio de hoje. A gente destrinchou um pouco a Copa de 62, que igual a de 58 é uma Copa que é mais contexto histórico mesmo. Não tem como a gente destrinchar muito, até porque nós não tava lá. E até porque tem poucos registros, né? A gente não Exatamente. tava lá. E às vezes quem tava, infelizmente, já não Foi tá mais embora, entre nós, né? Exatamente. Mas é isso. Aí 66 a gente deixa pros 3 leões lá, em 70 a gente volta. Se vocês estão cansados de me ver de amarelo, semana que vem tem mais. Essa camisa. Estaremos aqui de Essa novo, o camisa- Filipão de amarelo. Essa camisa, né, faz referência aos 50 anos. 50 anos do tricampeonato, então semana que vem tem mais. E semana que vem, o Miguel não tá falando muito aqui, mas semana que vem o personagem principal do podcast é ele. Ó, surpresas Não percam aí. surpresas. Próximo episódio também a gente vai falar sobre 66 e 1970. Então, Aquele contexto tranquilinho que o Brasil vivia, né? tudo na paz, Na no Brasil. paz. Famoso esquadrão, né? E o Miguel frisou no último episódio, minha vez de frisar, ele falou que ia frisar todo o episódio. Que se tivesse o X a gente ia pagar uma aposta. Mas, e aí? A gente segue pensando, né? Nos próximos vamos ver. episódios a O gente meu já tá vai gravado, eu não vou divulgar. repetir. Quem quiser assiste primeiro. assiste isso o mesmo. primeiro e vai lá conferir. A hora que o Bebeto carregar o bebê no podcast, eu revelo minha aposta. Então é isso, gente. Muito obrigado pra você que nos acompanhou aqui no canal do YouTube do Conexão 13. E como eu já falava, semana que vem a gente tá aí de novo com o episódio da Copa de 70, o famoso esquadrão da seleção brasileira. Fechou? Brigadão e até o próximo Valeu, episódio. pessoal. Valeu.